um dos melhores goleiros da história do Clube de Regatas Flamengo. Peça fundamental para o título do clube no ano de 2009. E que passou também pelo Atlético Mineiro e Corinthians. No ano seguinte, Bruno foi preso por tirar a vida da modelo Elisa Samúdio, com quem tinha um relacionamento e um filho. Como o goleiro Bruno chegou ao ponto de fazer o que fez com Elisa? O que aconteceu no dia do crime e quais foram as consequências? E até mesmo como está a vida do goleiro Bruno hoje em dia? Aqui, no canal Biografia do Crime, contaremos em detalhes sobre o caso. Não se esqueça de já deixar de antemão o seu like e de se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo como esse. A infância e carreira. Bruno Fernandes Souza, nascido em 23 de dezembro de 1984, teve uma infância marcada por desafios familiares complexos. Abandonado pelos pais, foi criado pela avó paterna em Ribeirão das Neves, enquanto seus pais e irmão mudaram-se para o Piauí. O casamento de seus pais terminou em 1988 e ele só se reencontrou com a mãe em 2006. A história familiar envolveu incidentes complicados. Em 1996, a mãe de Bruno, Sandra, supostamente disparou 5 tiros contra uma mulher após uma discussão durante uma festa onde consumiram cocaína. Sandra foi denunciada por tentativa de homicídio, mas nunca foi presa. Em 2005, Sandra e seu parceiro foram acusados de manipular documentos relacionados a um terreno na Bahia. Por outro lado, o pai de Bruno, Maurílio Fernandes das Dores de Souza, enfrentou 7 pedidos de prisão por acusações de furto, vindo a falecer em 2008. Além disso, o irmão de Bruno, Rodrigo Fernandes, foi preso por roubo em Teresina, Piauí. Estes desdobramentos complexos na vida familiar de Bruno marcaram parte de sua história desde a infância até a fase adulta. Sua trajetória começou aos 12 anos no futebol, com dificuldades financeiras, passando pelo Vila Nova e depois pelas bases do Atlético Mineiro. Seu estrelato veio em 2005, mas envolveu-se em confusões ao longo dos anos. Bruno chegou ao Flamengo em 2006, tornando-se titular após início na reserva. Em 2007, conquistou o coração da torcida ao garantir o título carioca. No entanto, desavenças e polêmicas, como comentários inadequados, brigas e acusações, marcaram sua trajetória. Em 2008, o Flamengo comprou seus direitos e, em 2009, foi crucial na conquista do Campeonato Carioca. Surgiram desentendimentos com companheiros e críticas da torcida. O relacionamento conturbado com Elisa Samúdio também ganhou destaque. Em 2010, incidentes envolvendo amigos e discussões com colegas complicaram ainda mais sua situação. No mesmo ano, foi acusado de envolvimento no desaparecimento de Elisa Samúdio, levando à prisão preventiva. A imprensa italiana noticiou o interesse do Milan, mas o caso Elisa veio à tona, resultando na suspensão de seu contrato pelo Flamengo. A demissão por justa causa veio em 2010. Seu vínculo com o clube foi encerrado em 2011, marcando o fim de uma trajetória conturbada e repleta de altos e baixos no mundo do futebol. O caso Elisa Samúdio. Elisa Silva Samúdio veio ao mundo em Foz do Iguaçu em 22 de fevereiro de 1985. Filha de Luiz Carlos Samúdio, arquiteto, e Sônia Fátima Silva Moura, agricultora. Após um ano juntos, seus pais se separaram devido às frequentes agressões que Sônia sofria do marido e questões financeiras. Isso levou Sônia a deixar Elisa, então com 6 meses, com o pai, vendo-a esporadicamente ao longo dos anos. Mais tarde, Sônia mudou-se para o Mato Grosso do Sul, casou-se novamente e teve um filho, dedicando-se à administração de uma pequena propriedade agrícola. Aos 10 anos, Elisa foi morar com a mãe em Campo Grande por um ano, retornando depois à casa do pai. No momento do desaparecimento de Elisa, fazia 6 anos que Sônia não a via, mantendo apenas contato telefônico.
Aos 13 anos, Elisa aspirava a ser modelo no eixo Rio-São Paulo, concretizando esse sonho aos 18 anos ao mudar-se para a capital paulista. Sem conexões na cidade e enfrentando dificuldades financeiras, Elisa iniciou como garota de programa para se manter financeiramente enquanto buscava oportunidades na área da moda. O advogado Jader Marques, em entrevista, confirmou que Elisa, mesmo participando de desfiles e editoriais de moda, também atuou em filmes adultos entre 2005 e 2009 e posou para ensaios sensuais pela produtora erótica Brasileirinhas, usando o nome artístico de Fernanda Farias. De acordo com relatos, Elisa e Bruno se conheciam desde 2008. No entanto, Bruno alega ter conhecido Elisa somente em maio de 2009, em um churrasco no Rio de Janeiro, onde teriam mantido relações sexuais em uma festa na casa de outro jogador do Flamengo. Ele afirma que o preservativo se rompeu durante o ato. Bruno alega que tais festividades são habituais no meio dos jogadores de futebol. Após esse encontro, eles passaram a se ver com frequência e ela abandonou a profissão para ficar com Bruno, que, apesar de ser casado, prometeu separar-se para ficar com Elisa. Em agosto de 2009, Bruno encerrou o relacionamento após Elisa informar que estava grávida e recusar-se a fazer um aborto que teria sido sugerido por ele. Em 13 de outubro de 2009, Elisa denunciou à polícia que, no dia anterior, havia sido mantida em cárcere privado por Bruno e seus amigos, Russo e Macarrão. Ela relatou que foi forçada a ingerir substâncias abortivas, foi espancada e que Bruno apontou uma arma para sua cabeça. Os exames periciais foram concluídos apenas em julho de 2010, quando o desaparecimento de Elisa já era tratado como homicídio. Devido à queixa de Elisa, a delegada Maria Aparecida Malê proibiu Bruno de se aproximar dela a menos de 300 metros. Em resposta, o goleiro negou as agressões em uma nota divulgada. A juíza Ana Paula Del Duque Miguel Laviola de Freitas, responsável pelo caso, recusou o pedido de proteção, argumentando que Elisa não mantinha um relacionamento íntimo com Bruno e que sua ação poderia banalizar a Lei Maria da Penha, encaminhando o caso para uma vara criminal. Ela não considerou a gravidez de Elisa. O filho de Elisa nasceu em 10 de fevereiro de 2010, em São Paulo, onde ela estava residindo desde a descoberta da gravidez. Bruno se recusou a reconhecer a paternidade, alegando não ter um compromisso sério com ela, desconhecer se ela tinha outros relacionamentos e por causa de seu passado, acusando-a de querer um benefício financeiro por ele ser uma pessoa abastada. Elisa entrou com uma ação de reconhecimento de paternidade, passando a exigir pensão alimentícia para o filho e denunciou Bruno por agressão, o que prejudicou a carreira do jogador, levando-o a ser indiciado. Enfurecido com a ex-companheira, ele ameaçou se vingar. Segundo as investigações policiais, Elisa estava no sítio do jogador, localizado em Esmeraldas, interior de Minas Gerais, antes de desaparecer. Bruno a convidou para ir ao sítio, pois ela passou a gravidez em São Paulo e, posteriormente, morou em hotéis no Rio, custeados pelo próprio Bruno. Ela chegou ao sítio em 4 de junho de 2010, surpreendendo os advogados envolvidos no caso, pois Bruno aparentemente mostrava disposição para negociar um acordo. Foi durante essa estadia que Elisa desapareceu. Ela mantinha a esperança de uma reconciliação com o goleiro. Bruno alega que Elisa saiu do sítio por vontade própria, deixando a criança com um amigo em comum do casal. O menino foi encontrado em uma favela de Ribeirão das Neves e a esposa de Bruno, Daiane Rodrigues do Carmo Souza, foi suspeita de tê-lo deixado lá. Bruno teve 2 filhas com Daiane, que também foi investigada. Em 26 de junho de 2010, a polícia de Minas Gerais considerou Bruno suspeito pelo desaparecimento de Elisa. No dia 6 de julho do mesmo ano, um adolescente de 17 anos, primo do goleiro, foi encontrado na residência de Bruno, na Barra da Tijuca.
Ele afirmou ter agredido Elisa, deixando-a inconsciente, sendo depois levada para Minas Gerais, onde traficantes a teriam esquartejado a mando de Bruno. Os ossos teriam sido oferecidos a cachorros Rottweiler que dilaceraram seu corpo, embora essa versão ainda não tenha sido confirmada pela polícia. No dia 8 de julho de 2010, Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Neném, Paulista ou Bola, também acusado de matar Elisa Samúdio, foi preso pela Polícia Militar de Minas Gerais. A data exata da morte está sendo investigada, mas tudo indica que tenha ocorrido em 10 de julho de 2010. Após o desaparecimento, a mãe de Elisa buscou a guarda da criança, sendo concedida pela Justiça. O pai de Elisa pleiteou a guarda do neto e o reconhecimento da paternidade por Bruno. No entanto, a guarda foi revogada ao avô materno, após descobertas sobre seu passado, incluindo casos de abuso sexual. A Justiça de Minas Gerais emitiu mandado de internação para o adolescente que prestou depoimento, além de prisão preventiva para Bruno e outras 7 pessoas. Bruno e Luiz Henrique Romão, o Macarrão, acusado de sequestro e cárcere privado de Elisa em outubro de 2009, se entregaram à polícia no Rio de Janeiro e foram transferidos para Minas Gerais. O julgamento de Bruno Fernandes, Luiz Henrique Romão, Marcos Aparecido dos Santos, Daiane Rodrigues do Carmo Souza, Fernanda Gomes de Castro, Helenilson Vitor da Silva e o Emerson Marques de Souza, envolvidos em diversos crimes, teve início em Contagem, Minas Gerais, em 19 de novembro de 2012, mais de 2 anos após o desaparecimento de Elisa. A juíza Marixa Fabiane Lopes Rodrigues presidiu o caso, com um júri popular composto por 6 mulheres e um homem, dos 25 originalmente convocados. Promotoria e advogados de defesa tiveram a possibilidade de recusar 3 jurados cada. A plateia não foi aberta ao público local, sendo reservada para parentes dos envolvidos, jornalistas e estudantes de direito, estabelecido pela juíza antes do julgamento. Além disso, não houve transmissão ao vivo das sessões. No primeiro dia, houve desentendimentos entre os advogados de defesa de Marcos Aparecido dos Santos e a juíza, resultando na saída dos advogados e no desmembramento do julgamento deste réu. No segundo dia, o goleiro Bruno solicitou a remoção de 6 advogados, mas o pedido foi negado pela juíza. No terceiro dia, a juíza decidiu adiar o julgamento de Bruno para março de 2013, alegando solicitação da defesa do goleiro. Ao fim do processo, Luiz Henrique Romão, o Macarrão, foi condenado a 15 anos de prisão por sua participação no sequestro e assassinato de Elisa Samúdio. Em 18 de julho de 2019, conseguiu uma progressão de pena para o regime semiaberto através de uma decisão da Justiça de Varginha. Deixou o presídio no dia seguinte, por volta das 19 horas, onde passa a dormir em casa no chamado semiaberto domiciliar. Seu horário de permanência fora da prisão é das 20 horas até as 6 horas. Em janeiro de 2020, causou repercussão negativa na mídia brasileira a especulação sobre a possível recontratação do goleiro Bruno pelo Fluminense de Feira Futebol Clube. Em 10 de julho de 2021, durante uma entrevista ao podcast do canal Nação Urubu 81 no YouTube, Bruno declarou que interrompeu sua carreira no futebol devido à pressão midiática decorrente de sua condenação pelos crimes envolvendo a morte e ocultação do corpo de Elisa Samúdio. Desde janeiro de 2023, o goleiro está em liberdade condicional. O que achou do vídeo? Esperamos muito que tenha gostado deste conteúdo. Se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Deixe seus comentários abaixo com sugestões, dúvidas ou qualquer coisa que queira compartilhar. Sua opinião é muito importante para nós e estamos ansiosos para ler o seu comentário. Agradecemos pela sua audiência e até a próxima.